Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal, estamos de volta para o segundo bloco dessa parola de número 71. Já estamos aqui devidamente arrumados e aos nossos locais, aqui diretamente dos nossos estúdios home office de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo capital, a nossa roda de parola em 2D. Juntos, aqui novamente, para dar sequência no assunto então da reforma. Se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá, vai estar muito bacana. Vamos começar o segundo bloco, meninos. Eu acho que vale a pena a gente falando um pouquinho sobre a experiência de Lutero. Afinal de contas, o que foi que deu na cabeça de Lutero? O que provocou Lutero para ele ter esse movimento da reforma? Será que era só uma briguinha que ele tinha com o Papa? Será que foi só uma picuinha que ele tinha ou foi algo, de repente, mais profundo? Sabe que Lutero, ele tinha uma como que eu posso dizer, uma vocação briguenta, né? Porque, afinal de contas, Wilsinho, você sabe para que o Lutero estava se preparando antes de entrar para o monastério? Eu sei. O pior é isso. Todas as vezes que eu leio a biografia de alguém que fala que o cara ia ser advogado, só que ali ele ia ser, a tradição diz que ele ia ser um jurista, né? Porque na época não tinha, ele ia ser um jurista. Deve ser por isso que ele saiu brigando lá. Deve ter sido por isso. Por isso que ele escreveu 95 teses e não 9. É verdade, é verdade. Ele tinha um pezinho na treta. A verdade é essa. Então, o que acontece? No entanto, olha só, olha que curiosidade interessante que eu vou trazer para vocês. Lutero, ele propõe um movimento, né, a partir da fixação das 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Isso não era incomum, tá? Lutero não foi o primeiro que foi lá e fez uma proposta de debate. Mas, quem sabe, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a propor debate com o Papa. Aí, nesse aspecto, ele foi um cara, de fato, inovador. Mas a ideia dos embates, das concorrências de ideias, né, isso é filosofia dialética, isso é filosofia aristotélica, socrática. Essa ideia ela é muito anterior, né, justamente dos debates de ideias com a finalidade de se chegar a uma síntese. Lutero, ele faz essa... Uma pergunta, foi daí que nasceu a cultura do bilhete na geladeira? Cara, eu acho que sim, porque muitos dos bilhetes da geladeira dão treta também. Né? Mas, enfim, no final das contas, essa ideia, esse padrão, né, do diálogo com a finalidade de alcançar uma síntese é coisa antiga. E acontecia dentro dos próprios monastérios. Mas, como eu disse, Lutero ele faz isso com o Papa. Ele chama o Papa para um bate-papo, né? Ele chama o Papa para um confronto. E, sem sombra de dúvidas, o expediente que Lutero usou, chamando o Papa para discussão, né, ou trazendo assuntos que são de âmbito papal para discussão, isso foi o que provocou todo o mal-estar que acabou ocasionando na reforma. Mas quando isso acontece? Acontece quando Lutero percebe, no próprio apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, uma proposta de Paulo a que os Gálatas revissem todo o seu processo teológico, porque o processo teológico dele estava sendo maculado, né? E olha que interessante, quando Lutero lê a carta aos Gálatas, ele vai perceber, isso é relato dele, tá? Isso o próprio comentário dele aos Gálatas, ele vai perceber o quanto a fé é responsável pelo processo de justificação. E isso arrebentava com o coração dele, que vinha aprendendo no seu processo de formação monástica, que vinha aprendendo a atribuição de tantos símbolos e de tantos puxadinhos que foram sendo somados à prática da igreja,
como agentes justificadores, como no caso a questão das indulgências, que é, quem sabe, o assunto máximo das 95 teses. Não o único, mas o assunto máximo, que mais vai aparecer por ali. Lutero tinha uma relação tão interessante com o livro, com a carta de Paulo aos Gálatas, que ele chama esse livro, em algum determinado momento, nos seus escritos, de Minha Catarina. Ele fala que a sua relação com a carta de Paulo aos Gálatas era tão profunda que ele enxergava essa carta como sua Catarina, como a mulher de sua vida. Por quê? Porque desvendou uma nova dimensão de enxergar o mundo para ele, né? E que dimensão de enxergar o mundo? Justamente essa dimensão da graça de Deus como responsável pelo processo de justificação, né? E um cara que sofre uma transformação desse tamanho, puxa vida, claro que ele vai embaixo. E vamos lembrar, né? Por que ele se levanta, né? Ele se levanta porque ele não se conformava com essa história da indulgência, porque ele sentia que, por mais que ele fizesse qualquer coisa, ele não se sentia justificado. E aí aquilo começava a consumi-lo, aquela posição que ele estava, né? Que Paulo vai dizer depois aos Romanos, né? Que a criação anela e espera pela manifestação dos filhos de Deus. E ele começa, então, a ler a palavra, e a palavra começa a, literalmente, cumprindo aquilo que está em João 15, né? A limpá-lo, a purificá-lo, e ele começa a entender que é pela graça, né? Quando ele começa a olhar toda aquela situação que está ao redor dele, ele fala, pera um pouquinho, um homem morreu na cruz, o sangue dele foi vertido, ele se colocou na minha posição, o sangue dele é suficiente para me justificar. Que história é essa de indulgência? Que história é essa? E é nisso, então, ou seja, veja que tem dois aspectos aqui, né, Paulinho? Tem o aspecto político, que é o que você estava ponderando, mas existe um aspecto intrínseco dele, porque, na verdade, o avivamento que vem nele, o posicionamento dele, a resignação dele foi porque, cara, peraí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão levando o povo para um lugar, e olha que Jesus chega a ponto de falar, né, aos doutores da lei, vocês conhecem tudo, vocês têm a chave do conhecimento, vocês não vão entrar e nem deixam entrar. Então, ele se posiciona como Cristo se posicionou dizendo, cara, vocês estão muito loucos, vocês estão impedindo as pessoas de viver o evangelho, aquilo que Jesus de fato ele viveu. E de novo, gente, vocês que estão nos ouvindo, nós estamos fazendo uma narrativa histórica e estamos trazendo aquilo que a Bíblia ela espelha. Nós não estamos dizendo que nós temos razão ou que B está errado, não é isso. Isso é história. É só você pegar um grande historiador falando sobre esse período de Lutero, da Reforma e depois da Contra-Reforma, você vai ver exatamente tudo isso, né? Então você vê que Arthur, o Ilcinho ele está tão histórico que essa fala dele toda, ele fundamentou ela na 52ª tese de Lutero, que vocês conhecem muito bem. Eu não sei qual é essa, mas está tudo certo. Porque Vou ler, né? Porque isso que o Ilcinho falou está fundamentado na 52ª. Ele fala que ele não sabe, para parecer alguém humilde. Modesto. Mas ele conhece. Ele sabe que a 52ª tese diz: comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando, no mesmo sermão, se consagra tanto ou mais tempo à indulgência do que à pregação da palavra do Senhor. Ou seja, aquilo que é paralelo, tomando mais tempo do que a palavra do Senhor. Explica, inclusive, a relação de Lutero com Gálatas. Parabéns, Wilson. A sua exposição a partir dessa 52ª tese está perfeita. Pode continuar. Eu sabia que o direito ia me ajudar com alguma coisa nessa parola. Eu sabia. Não é à toa que eu virei advogado. Tá tudo certo. Tá tudo explicado. O Wilson hoje ele está cercado de narrativas, né, cara? É um discurso cheio de narrativas. Não sei, eu escutei isso em algum lugar essa semana, não sei aonde. Provavelmente no STF, foi provavelmente lá. Na CPI do Covid.
Olha, se você me chamar de Luciano Hang aqui, você vai ver, hein? Eu não tinha pensado nisso, cara, mas olha. Ah, o que eu acho interessante, gente, o que eu ia pontuar para vocês, é que uma movimentação para um grupo nasceu de uma incomodação individual, né? Ou seja, aquilo que ele entrou em conflito com ele mesmo, isso gerou uma reforma, primeiro, dentro dele, para que isso depois se transformasse numa bomba, vamos dizer assim, para movimentar outras pessoas. E, via de regra, eu acho que esse deveria ser o caminho normal das coisas, né? A gente se incomoda no secreto do nosso quarto. A gente se incomoda na nossa relação íntima com Deus. E aí eu queria deixar para o terceiro bloco, para a gente conversar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, mas só para deixar uma palhinha, a diferença entre espiritualidade e religião. A diferença entre espiritualidade e igreja institucional. Acho que dá para a gente fazer uma ponte bacana nisso. Mas o que eu queria puxar aqui é exatamente essa experiência pessoal, né? E aí, trazendo isso para a ponte dos nossos dias de hoje, como é importante nós termos uma vida individual também de relacionamento com Deus. Eu quero dizer o que com isso? Hoje, por conta da nossa vida online, vamos dizer assim, nesse último 1 ano e meio, e isso foi uma coisa que eu trouxe na célula que a gente estava ministrando, eu e a Priscila, essa semana, para o grupo. Azeite é uma coisa que não dá para ser terceirizada, né? Pegamos a parábola do texto das 10 virgens, quando elas pedem para que seja emprestado um pouco de azeite para que as lâmpadas não se apaguem, e as virgens respondem, olha, não tem como a gente dar para vocês. Mas esse mundo atual online, vamos dizer assim, a gente acabou se acostumando a ser meros espectadores da história. Porque hoje você assiste um culto online, você assiste uma pregação online, você assiste uma CPI online, tudo você vira um mero telespectador. E eu fico me perguntando que se Lutero tivesse sido um mero espectador da vida, se ele teria tido esse insight, né? essa luz, para que ele tivesse o coração incomodado. Assim como, por exemplo, aconteceu com Wesley, né? Quando teve o coração estranhamente aqui aquecido, incomodado. Vocês concordam comigo que o incentivo por uma movimentação individual de relacionamento com Deus, ou seja, uma vida regrada, de vida devocional, com leitura da palavra, com tempo de oração, isso é fundamental para que o Espírito Santo ele comece a nos incomodar com algumas coisas e que isso se torne um modelo para movimentar o mundo, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim, sabe? Tudo começa no secreto do quarto. Né? Você quer modificar o mundo? Comece dentro do seu quarto. Acho que esse é uma grande lição que Lutero deixa, né? Quando você pega Jesus, quando ele olha para aquilo que está acontecendo no templo, ele vê os mercantis, né, os comerciários, eles estavam fazendo ali, daquele ambiente, um ambiente de corrupção. E diz que havia uma resignação no coração de Jesus. Mais para frente, essa mesma resignação nós vamos ver no texto que suporta o nome dos paroleiros aqui, em Atos capítulo 17, que ele começa a ver os altares, e diz que também o seu espírito se tornou resignado com aquilo. Então veja que quando nós temos uma percepção muito forte a respeito daquilo que Deus está buscando para um período de avivamento, ele sempre vai levantar homens e mulheres para que eles venham denunciar o pecado, né? Jesus ele já chegou instalando chicote. Você pega Paulo ele vai de uma forma mais amorosa. Ele fala, olha, eu estou vendo que tem vários deuses aqui e tal, mas eu prego aquele que é o Deus desconhecido e tal. Mas você pode trazer homens no tempo de hoje. Você pega, por exemplo, o Leonard Ravenhill, que ele é um cara que ele escreve basicamente denunciando o pecado no dia de hoje, né?
E onde que há essa percepção dele, essa percepção no espírito? É quando ele tem uma íntima comunhão com o Pai. Quando ele começa a olhar para as Escrituras, e a gente volta para aquilo que Lutero passou. Lutero estava olhando para as Escrituras dizendo, berrando para ele, falando, olha, é pela graça. Não há nada que você possa fazer, é pela graça. É pelo sangue de Jesus vertido na cruz, é pela graça. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E no dia de hoje, nós estamos vivendo exatamente aquele texto de Efésios, se eu não me engano, que diz assim, desperta ó tu que dormes. Né? Ou seja, o Espírito chamando a igreja, o Espírito comissionando a igreja para aquele ambiente que ele deveria estar. Agora, talvez o que esteja faltando é nós termos uma postura mais enérgica como Jesus, sabe? De nós começarmos a denunciar as falsas doutrinas, de nós começarmos a denunciar as doutrinas satânicas, as doutrinas humanas, as falsas doutrinas, sabe? Aquilo... Tem um coordenador doutrinário na igreja que eu congrego, que ele fala o seguinte, o problema da do falso mestre ou do falso profeta não é aquele que está 50% fora da doutrina, porque os 50% você discerne, você fala, opa, o cara pulou fora aqui. O problema é aquele que está 90% na doutrina e 10% fora. E aí você começa a ver pessoas que estão se sujeitando a isso e não estão fazendo como os nobres de Bereia. Eu tenho para mim que o que aconteceu com Lutero foi isso. Ele era um nobre de Lutero, de Bereia. Ele literalmente começou a ler, teve uma experiência com Deus, aquilo acendeu no coração dele e falou, cara, isso não pode ficar para mim. Eu sei que a experiência de John Wesley não foi dessa forma, né? Mas ele também teve um avivamento interno que ele falou, cara, não posso mais viver dessa mesma forma. O Arthur colocou John Wesley na jogada, e a teologia de John Wesley, embora ela seja um pouco posterior, né, da teologia da Reforma, ela é do século XVIII e a Reforma do século XVI, mas a teologia de John Wesley, ela é aquilo que vai, inclusive, movimentar a igreja para o lado de fora, né? Vai movimentar a igreja de uma maneira muito plena para o lado de fora. É uma das principais teologias da formação do pensamento pentecostal. E um dos fundamentos do movimento pentecostal é o compromisso com o evangelismo e com as missões, né? Tem um autor chamado Robert Menzies que escreve um livro chamado, se não me engano, né, No Poder do Espírito Santo, se não me engano é esse o nome do livro, do Menzies, e ele vai levantar 8 pilares do movimento pentecostal baseados em John Wesley, e um deles vai ser esse compromisso com o falar, né, o compromisso com o testemunhar. Agora eu fico pensando nessa pergunta que você fez, Arthur, ou nessa colocação que você fez, qual foi a reação de Pedro e de João quando mandaram eles calarem a boca, ao soltarem eles da prisão, ali em Atos 4, quando do milagre do coxo da porta formosa do templo, né? Mandaram eles calarem a boca e eles disseram, nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido, né? Qual foi o chamado para a igreja confiado pelo próprio Senhor Jesus e que seria o motivo do derramar do Espírito Santo? Vocês vão ser minhas testemunhas, em Judéia, Samaria, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, uma perspectiva que faz parte, né, da realidade cristã é a perspectiva do falar, do pregar, né? Não é natural não falar. Não é natural dentro do cristianismo silenciar em referência aos valores cristãos, em referência àquilo que é o certo, àquilo que é o correto, à correção da doutrina. Não é o natural silenciar. Né? O comum é abrir a boca e falar aquilo que tem que ser dito, né?
E deveria ser o comum abrir a boca e falar o que tem que ser dito para quem deve ser dito. E aí a gente olha o que Lutero fez. Lutero tinha questões dogmáticas da igreja. Ele vai falar com quem acerca das questões dogmáticas? Com o guardião do dogma, com o guardião da doutrina, né? Com o sujeito que tinha responsabilidade e a palavra final, inclusive, naquilo que diz respeito à doutrina da igreja, né? Então, vou muito com o Wilsinho nesse ponto de vista, né? Acerca do papel que deve ser desenvolvido em falar, em denunciar, em corrigir, né? Em arguir que a igreja tem que ter. Maravilha. Com essa última parte aqui, então, do nosso oráculo, nós vamos chegar ao final desse bloco 2 da palavra 71. Ó, passou muito rápido, vocês nem perceberam que já deu o nosso tempo aqui. Isso significa que tem muito mais assunto para a gente no terceiro bloco, e eu espero vocês no próximo sábado com um novo bloco, um novo trecho dessa super roda de parola 71 sobre a reforma. Um abraço, meninos. Até sábado.